Boa tarde a todos. Meus pranams para todos vocês. Estou muito feliz em encontrar todos vocês. Hoje é dia especial, o dia da vitória. Estou feliz por falar com todos vocês hoje. Mas eu ainda não consigo falar português. So Ishwaranandaji will translate on my behalf. My pranam. Então, Ishwarananda vai traduzir a palestra para mim. We will close our eyes for a moment at the beginning. Nós vamos fechar os olhos agora no começo. Let us think of God, gurus on this special day. Vamos pensar em Deus e nos gurus nesse dia especial. I also think of the Divine Mother. E pensar também na Mãe Divina. I'll chant a small prayer on behalf of all of us. Eu vou entoar uma pequena oração representando todos nós. Om Sarva Mangalya Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namastate. O Divine Mother, you are the most auspicious of all auspicious things. Ó Mãe Divina, você é a coisa mais auspiciosa dentre todas as coisas auspiciosas que existem. You grant us all prosperity. Você nos concede toda a prosperidade. You are the one to take refuge in. Você é aquela no qual nós buscamos refúgio. O Three-Eyed Gauri, O Narayani, my salutations to you. Ó Mãe Divina, minhas saudações a ti. Please bless all of us. Por favor, abençoe todos nós. Boa tarde de novo. Today we are going to talk about the Divine Mother. And before we go into the worship of the Divine Mother, which is known as Durga Puja, it would be helpful if I talk a little bit about the Divine Mother in Catholic religion as well as in Hinduism. Hoje nós vamos falar sobre a Mãe Divina e sobre a adoração dela, especialmente nessa época chamada Durga Puja. Mas antes de eu começar a falar sobre a Mãe Divina nesse aspecto de Durga, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o aspecto da Mãe Divina no catolicismo ou no cristianismo e as coisas que também têm em comum. This might help you to relate to the concepts better. Isso talvez ajude vocês a entenderem melhor o conceito do que eu vou abordar hoje. Many of you are devotees of the Catholic Church. Muitos de vocês são devotos da Igreja Católica ou do cristianismo. Catholicism talks about the eternal being, God, who has created the universe and everything in it. O catolicismo fala sobre aquele ser infinito e eterno que é Deus, que criou tudo e vive em tudo. The Son of God, Lord Jesus, was sent to us to liberate humans from death and sin. E o Filho de Deus, que é Jesus, foi enviado a todos nós para liberar a criação, a humanidade da morte e do pecado. However, Catholic Church also recognizes the Divine Mother and considers her to be as powerful as God. E, é claro, a Igreja Católica também considera o aspecto da Mãe Divina e a considera tão poderosa como Deus. In Catholic Church, we worship Divine Mother in many forms. E na Igreja Católica também adoramos a Mãe Divina em muitas formas. Of course, Mother Mary is beloved to us. Claro, a Mãe Maria no seu aspecto. We also worship and love Our Lady of Fatima. Também adoramos esse aspecto da Nossa Senhora de Fátima. We pray to Our Lady of Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. And Our Lady of Aparecida. Nossa Senhora de Aparecida. And all of these forms of the Divine Mother are beloved and worshipped by us. Então, todas essas formas da Mãe Divina são adoradas, são amadas por nós. Catholicism also talks about celestials who live in heaven, the angels and archangels.
Então, o catolicismo também fala sobre os seres celestiais, que são anjos e arcanjos, and of the devil in hell, Satan. e também falam sobre a parte maligna, que é o Satã. And the scriptures talk about the battle for heaven between the celestials and Satan and his army. E também nas escrituras cristãs a gente vê muito essa descrição da batalha do céu entre os celestiais e Satã e o seu exército. In Hinduism, also concepts are similar. God before creation is formless Brahman, existence, consciousness, and bliss. No hinduísmo, esses conceitos são muito parecidos também. Deus, antes da criação, é sem forma, chamado Brahman, e ele é existência, consciência e bem-aventurança. After creation, God is known as Ishvara, who is Brahman and Maya, the cosmic energy. E o Deus, depois da criação, é chamado de Ishvara, que ele é Brahman, ou seja, o Deus anterior, sem forma, mais a energia cósmica chamada Maya. Ishvara and Maya are the masculine and feminine aspects of divinity. Então, Ishvara e Maya são os aspectos femininos e masculino integrados da divindade. In Hinduism, also, Divine Mother is worshipped in many forms. E no hinduísmo, a Mãe Divina também é adorada em muitas formas. We have Mother Durga, Mother Kali, Mother Saraswati, Mother Lakshmi. A gente tem, dentre outras, a Mãe Divina Durga, a Mãe Kali, a Mãe Saraswati e a Mãe Lakshmi. In Hindu scriptures also, there are battles of devas, who are celestials, and asuras, who are demons. E no hinduísmo a gente também encontra essa batalha entre os seres celestiais, chamado Devas, e os seres demoníacos, chamado Asuras. And formless divinity manifests as the incarnation of Ishvara or Divine Mother when devils predominate the earth. Então, Deus também se manifesta numa forma, chamado de Ishvara, ou também no aspecto da Mãe Divina. An important concept in Hinduism is that we too are incarnations of the divine. We have just forgotten the divinity in us. Mas um aspecto muito importante no hinduísmo é que nós também somos encarnações do divino, mas nós esquecemos a divindade dentro de nós. With that introduction, I will talk about Durga Puja, the topic for today. E com essa introdução, apresentação inicial, eu vou falar um pouquinho sobre Durga Puja, sobre esse festival. Durga Puja is one of the most popular festivals for Indian communities across the world. É um dos festivais mais importantes da Índia e pela comunidade indiana que vive no mundo inteiro. Many worship the Divine Mother in Navaratri, which is the 9-day worship of Divine Mother, which has just ended. Então, hoje foi o último dia dessa celebração chamada Navaratri, que são os 9 dias mais celebrados da Mãe Divina nessa cultura indiana. However, in Bengal and Orissa, where all our gurus are from, Divine Mother is worshipped for 5 days, from the 6th moon to the 10th moon. Mas especificamente em Bengala e em Orissa, que são, na verdade, as regiões de onde vieram todos os nossos gurus, ela é popularmente celebrada por 5 dias, do dia 22 ao 26. From a social context, this is considered to be the return of Mother Durga and her children to her father's home. Num contexto social, essa celebração de 5 dias é considerada o retorno da Mãe Divina, aqui em forma de Durga, para a casa dos pais dela. People look forward to these days with great anticipation and celebrate with great fervor and joy. E as pessoas aguardam muito ansiosamente este festival da Mãe Divina com muita euforia e alegria. The puja is celebrated in every neighborhood where decorated images of Mother Durga is set up on stages. Eles são celebrados em todos os bairros, onde cada um desses locais prepara uma forma da Mãe Divina e adornam ela de acordo com a devoção. There is music, there is drum beating, and people visit from one place to another with family and friends.
Então tem muitas músicas devocionais, tambores, e as pessoas de uma localidade visitam as outras localidades para celebrar junto com as famílias, pais e amigos. The scriptures say Durga Puja is normally celebrated in the springtime in Northern Hemisphere in April. No hemisfério norte, as escrituras descrevem que normalmente essa celebração é feita na primavera, no But mês de abril. But Lord Rama celebrated Durga Puja in autumn, and this was known as Akal Bodhan. Mas o Senhor Rama, que é uma das manifestações divinas, ele fez esse ritual, essa adoração para a Mãe Divina no outono, que é chamado de Akala Bodham. Akal Bodhan means untimely worship. Que era uma adoração ou uma reverência num momento inauspicioso. This was not an auspicious time for scriptures. It was the time of rest for the Divine Mother. Porque era considerado nas escrituras o momento no qual a Mãe Divina estava descansando. But Mother Durga was awakened for a greater cause for Lord Rama to defeat the demon Ravana. Mas foi uma causa mais grandiosa e a Mãe Divina acordou para ajudar o Senhor Rama na batalha contra um ser demoníaco chamado Ravana. Akal Bodhan, though the internal meaning is God is to be celebrated all the time. Então, o que significa? Que internamente também Deus deve ser adorado o tempo inteiro. Não existe momento inauspicioso para a gente reconhecer e lembrar de Deus dentro de nós. This picture represents a common form of Mother Durga's image during these celebrations. E essa imagem que eu mostro para vocês agora, ela é uma das imagens mais comuns durante essa celebração, representando a Mãe Divina Durga e a família dela. The image looks very strange. There is a buffalo beheaded at the feet of Mother. Então, essa foto é um pouco estranha. Tem um búfalo com a cabeça cortada embaixo do pé dela. A demon is coming out of the neck of the buffalo and is fighting with the mother. E do pescoço desse búfalo tem um ser demoníaco saindo e lutando com a Mãe Divina. A beautiful, glamorous divine mother is riding on a ferocious lion. E a forma bonita e formosa da Mãe Divina está em cima de um leão muito feroz. These all look strange, even unbelievable. Isso parece muito estranho e na verdade, inacreditável. Moreover, Mother Durga has 10 weapons in her 10 hands and is fighting the demon. E além disso, a Mãe Divina tem 10 armas nos 10 braços e lutando com esse demônio. To add to the image, Mother Durga seems to be in the battle with her kith and kin, Lakshmi, Saraswati, Ganesha and Kartikeya. E não só isso, além de ter essas formas estranhas, a Mãe Divina, no meio de uma batalha, trouxe os familiares dela, Lakshmi, Saraswati, Ganesha e Kartikeya. It looks like many strange things have been put together in the image. Numa foto só parece tanta coisa estranha junta. But there is a spiritual significance of all of this as it relates to us. And we Mas tem um significado espiritual e relativo à nossa própria vida e prática espiritual. Durga Puja also has a social significance. This is an actual image during this year's Durga Puja in Kolkata. A Mãe Divina celebrada nesse Durga Puja, ela também tem um contexto social, principalmente nessa época. Essa é uma imagem agora real desse último evento de adoração e ela está um pouquinho diferente aqui. Looks like there's some scribbling on the screen. If the screen sharing has to be disabled for others, or we can continue. Notice Ma's dress. Então, olhem agora a diferença. Olha a roupa que a Mãe Divina está usando agora. Notice what Ma is riding instead of a lion. E agora, ao invés de um leão, ela está usando um outro meio de transporte. And in this image, there is only one weapon in Ma's hand. Notice the weapon. E nessa vez, só tem uma arma nas 10 mãos da Mãe Divina. E olha que arma é essa, uma injeção. And of course, in this image, the devil is Karuna Asura. E é claro, a gente vê que ela está lutando, o ser demoníaco agora é a Corona Asura. Asura significa demoníaco, então é o coronavírus.
Let us talk about the significance of the buffalo and the demon. Vamos falar sobre o que significa o búfalo e o demônio nessa foto. There was a time where the devas were being defeated, vanquished by the demons, and they were losing all hope. Então, teve uma época que os seres celestiais foram derrotados pelos seres demoníacos e eles estavam em apuros. The devas gathered at the top of a mountain and started meditating to get a divine boon. E o que acontece? Os seres celestiais, ou seja, os seres angelicais, foram para o topo de uma montanha e começaram a meditar para receber as bênçãos, umas bênçãos. An effulgent light took the shape of a lustrous, glamorous woman, and she said to the devas, I am Divine Mother Maheshwari. E aí o que acontece? Dessa meditação deles surgiu uma grande luz efulgente, e essa luz falou, eu sou a Mãe Divina Maheshwari. I have manifested as a result of your profound meditation and will fight the devil on your behalf. Eu me manifestei por causa da meditação e a devoção de vocês, e eu vou lutar o mal. Mother then started fighting Rambhasura, the chief of the demons. E ela começou a lutar com Rambhasura, que era o chefe dos demônios. A female buffalo also joined the fight against the mother. E não só ele, esse demônio, mas tinha uma búfala que também começou a lutar contra a Mãe Divina. Mother fought Rambhasura for a long time and in the end needed a magical spell to subdue him. Foi uma luta muito árdua e no final ela precisou de um truque de magia para derrotá-lo. When Rambhasura realized his end was near, he stopped fighting and prayed to the Divine Mother. E no final, quando ele percebeu que ia ser derrotado, ele começou a orar para a Mãe Divina, a oponente dele. He said, "O Devi, I have realized the truth. My end in your hand is inevitable." Ó, Mãe Divina, eu percebi agora a verdade, e o meu fim em suas mãos é inevitável agora. In this moment of calmness, I realize you're the mother of the whole universe. E nesse momento de calma, eu percebi, você é a mãe do universo inteiro. You have kept us all deluded with your cosmic Maya. E você nos mantém iludidos com a sua ilusão cósmica. The mother then started fighting the buffalo. The buffalo happened to be the wife of Rambhasura. E ela começou então a lutar com a búfala, e ela era a esposa desse ser demoníaco chamado Rambhasura. Before he died, Rambhasura had asked Mother, "Why is the buffalo fighting against you?" E aí, antes dele morrer, esse ser demoníaco perguntou, mãe, por que a búfala está lutando com você também? Ma had smiled and said, "Your son, Mahishasura, who is more powerful than you, is taking birth in the womb of the buffalo." O seu filho chamado Mahishasura, que é mais poderoso que você, ele está lá e ele vai nascer dessa búfala. He is fighting against me from within the buffalo. Então, ele já está lutando contra mim dentro da búfala. I will fight with him for a long time, and when he attains full maturity, I will kill the buffalo, and he will come out and fight with me. E eu vou lutar dessa maneira até que ele tenha maturidade completa. E quando ele tiver essa maturidade, ele vai sair do búfalo e eu vou continuar lutando com ele. When fighting with him, I'll show him my full power. E ao lutar com ele, eu vou mostrar meu poder completo. In the end, he will realize I am not an object of enjoyment. I am the mother of the universe. E no final ele vai compreender que eu não sou um objeto de desfrute, mas eu sou a mãe dele e a mãe do universo. In the end, when he surrenders to me, I will subdue him with my 10 weapons till he realizes I am the Divine Mother. E no final, quando essa luta já estiver muito árdua, eu vou dominá-lo com as minhas 10 armas. E ele vai compreender que eu sou a Mãe Divina. I should also add that Rambhasura, before he died, Mother was impressed by his surrender. E esse ser demoníaco chamado Rambhasura, antes de ele morrer, ele impressionou muito a Mãe Divina com essa entrega dele no final, com essa devoção.
Divine Mother has compassion in her heart. E a Mãe Divina tem compaixão. She had told Rambhasura, I am pleased with your surrender. My heart is replete with compassion for you. E ela falou, eu estou feliz com a sua devoção e o meu coração está cheio de compaixão. I am blessing you that I will keep your descendants always connected with me. Eu vou agora te abençoar que toda a sua descendência vai sempre estar conectada comigo. This boon has a spiritual significance in our life that we will talk about a little later. E essa bênção também tem um significado nas nossas vidas, e nós vamos falar um pouquinho depois. Let us talk about the defeat of the Devas by the demon as it applies to our life. Vamos falar agora sobre a derrota dos seres celestiais dominado pelos seres demoníacos. Como isso pode representar algo nas nossas vidas? Scriptures say that 5 deities reside in 5 of our sense organs. As escrituras hindus falam que 5 divindades habitam e residem nos 5 principais sentidos nossos. In our ear is Lord Shiva. No nosso ouvido é o Senhor Shiva. However, forgetting that, we get busy in the act of hearing ill of others and our own praise, and this is the defeat of Lord Shiva by the demons. Mas, mesmo existindo uma divindade nos nossos ouvidos, a gente continua escutando, buscando coisas negativas e inúteis nos nossos ouvidos e querendo sempre buscar elogios sobre nós mesmos. E isso significa a derrota desse ser divino chamado Shiva. In our eyes is Lord Surya, Lord of Sun. Nos nossos olhos tem o Senhor Surya, que é o Senhor, a divindade do Sol. We forget that and we delude ourselves with the sights of lustful beauty and external show. This is the defeat of Sun. E, mesmo tendo a presença dessa divindade em nossos olhos, a gente, por ignorância, só usa esse nosso sentido para enxergar as coisas atraentes do mundo e desnecessárias. E com isso vem a derrota dessa divindade. Likewise, Mother Saraswati in the tongue, Lord Vishnu in the skin, and Ganesha in smell is defeated by our being absorbed in external show and external objects. Da mesma maneira, tem a Mãe Divina Saraswati, que é a da língua, o Senhor Vishnu, que é do toque, da pele, e o Senhor Ganesha, que é do olfato. Da mesma maneira, a gente usa esses sentidos de uma maneira indisciplinada e irregular, e significa a derrota da divindade. This is the defeat of the Devas by the demons. E isso, então, significa nas nossas vidas a derrota dos celestiais e a vitória dos seres demoníacos. Our scriptures also say that we have taken human birth after 8.4 million births, many as animals. As escrituras hindus dizem que nós recebemos um corpo humano depois de 8.400.000 nascimentos, e muitos dele como animais. So the impressions of the animal births remain in us. Então, essas impressões anteriores permanecem em nós. So we have the cunningness of a fox within us still. Então, a gente tem, por exemplo, a destreza de uma raposa dentro de nós. The slyness of a snake and the ferocity of a tiger is also within us. A ferocidade de um tigre. Também as características de uma serpente. Guru's scriptures say that the only way to subdue the demonic qualities is to realize Mother Durga within us and use her 10 weapons to subdue them. Então, os gurus, as escrituras dizem que para a gente eliminar todas essas qualidades demoníacas dentro de nós, a gente precisa compreender esse princípio da Mãe Divina e usar essas armas da Mãe Divina para eliminar essas negatividades. Let us take a look at the significance of the 10 weapons. Vamos entender o que significam essas 10 armas nas mãos da Mãe Divina. Mother has a mace in her hand. This is to crush our ego and pride. Ela tem uma massa na mão dela, que é como um martelo, que é para esmagar o nosso ego e orgulho.
The arrow stands for concentration and breath control, which is needed for soul consciousness. As flechas que ela carrega significa concentração e controle da respiração, que significa armas importantes para a consciência da nossa alma. With a sword, we are to cut the ignorance and the knots of attachment in our heart. Com a espada, isso significa a eliminação da ignorância, porque ela corta os nós dos nossos apegos. An axe also cuts off ignorance and increases discrimination. O machado corta a ignorância e aumenta nosso discernimento. A spear is used to attach nearby enemies, desires restless action within us. E a lança serve para atacar inimigos mais próximos, que são os nós da ignorância, do desejo e da ação. A missile destroys distant enemies, anger, ego, and so forth. E o míssil destrói os inimigos mais distantes, a raiva, o ego e assim por diante. A conch is the divine sound, which is a symbol of auspiciousness, peace, and strength. A concha na mão dela significa o som divino, que é o símbolo da auspiciosidade, a paz e de força. The bow in her hand stands for flexibility of the spine and eyebrows for concentration. O arco que ela segura na mão significa flexibilidade, porque ele representa a nossa coluna. Significa também as nossas sobrancelhas, que têm uma forma de arco. E significa isso concentração. When the spine is flexible, success will be ours. Quando a nossa coluna é flexível, nós estamos mais próximos do sucesso espiritual. The trident frees us from the three aspects of creation, the triple divine qualities, the three phases of time. E o tridente que ela segura significa a liberação dos três aspectos da criação, as três qualidades divinas e as três períodos de tempo. The discus cuts the body in two halves. E o disco corta o corpo em dois. It signifies the separation of the kingdom of divinity in the head from the field of action in the rest of the body. Então essa arma significa que nós vamos conseguir separar o nosso reino divino, que fica na cabeça, e o reino material da ação, que fica no resto do corpo. These are the 10 weapons of the Divine Mother within us to fight the demons. Então essas são as 10 armas da Mãe Divina que habita dentro de nós para lutar os seres demoníacos que também estão em nós. Let us talk about the significance of Mother and her children being in the battlefield together. E vamos entender também o significado da Mãe Divina estar no campo de batalha e ter levado os filhos dela. The spiritual significance is we first have to get the blessing of Devi Saraswati. O que significa é que primeiro a gente tem que receber as bênçãos da Saraswati. To do that, we have to read and write with a calm mind and attain wisdom. Ela é a Mãe Divina da sabedoria. Então, significa que a gente tem que ler e escrever com uma mente calma, e isso vai trazer sabedoria. When we get the blessing of Mother Saraswati, we will already have the blessing of Mother Lakshmi, which stands for wealth and prosperity. Recebendo as bênçãos da Mãe Divina Saraswati, que significa ler, escrever e estudar com uma mente calma, a gente já recebe automaticamente as bênçãos da Mãe Divina chamada Lakshmi, que significa riqueza e prosperidade. The good health of Kartikeya. E o outro filho dela se chama Kartikeya, que ele é o exemplo da saúde. Então, isso também vai trazer saúde para a gente. And the wisdom of Lord Ganesha. E a sabedoria do Senhor Ganesha, que é o outro filho. And when we get these 4 powers or blessings, we will have the blessing of Devi Durga, which will remove all our sorrows. E quando nós obtivermos essas 4 bênçãos, nós vamos receber também a bênção da Mãe Divina Durga, que remove todas as tristezas. Só para falar para vocês, nós vamos ter um momento de perguntas no final e respostas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat e no final ele responde. In this creation, there is the presence of Divine Mother from the smallest of the insects to the biggest of the planets. Em toda a criação existe a presença da Mãe Divina, mesmo nos menores dos insetos, até nos maiores dos planetas. And these qualities are also within us.
E essas qualidades também da Mãe Divina se encontram em nós. And this is signified by the presence of the buffalo, the lion, and the mother in the image. E isso é representado o búfalo, pelo leão e pela mãe nessa imagem. A buffalo stands for the animal and demonic attributes within us. Então, o búfalo em nós significa nossas qualidades animais e demoníacas. The lion stands for conscience, intelligence, and courage. E o leão nessa foto significa em nós a nossa consciência, inteligência e coragem. And the Divine Mother represents Mahashakti, both the form and formless aspect of Divine Mother controlling all others. E a Mãe Divina significa dentro de nós Mahashakti, que é o poder superior que tem forma e sem forma em nossas vidas e que controla absolutamente tudo. This was the significance of the strange image of Mother Durga during Durga Puja. Essa, então, era a representação dessa forma, dessa foto estranha da Mãe Divina Durga, que é reverenciada pelos hindus. Durga Puja itself is a scientific celebration and is not just for a day. Mas ela também é, essa celebração, um aspecto científico, e isso não é só por um dia. The celebration starts on the new moon day in autumn known as Mahalaya. Essa celebração começa na lua nova, no outono, e esse período é chamado de Mahalaya. During this time, people offer ceremonial oblations to our ancestors. Nesse período, as pessoas oferecem oblações aos ancestrais. Mahalaya or Mahalaya means a great house. Mahalaya significa a grande casa. And this stands for a subtle body. E isso significa o nosso corpo sutil. Our subtle body is a great house which stores the impressions that we have inherited from our ancestors. Então, o nosso corpo astral ou sutil é uma grande casa que guarda e armazena todas as impressões que a gente obteve em outras existências e nessa. So Mahalaya is the worship of Divine Mother to free us from all those impressions. Então, o Mahalaya começa, essa celebração começa no Mahalaya, que significa que vai nos libertar de todas as impressões negativas passadas. During Durga Puja, there are also periods for one to take 3 different pledges. E durante esse período dessa celebração da Mãe Divina, as pessoas fazem 3 tipos diferentes de comprometimento ou promessas. It is said that without having a strong pledge, one cannot do Durga Puja. É dito que se a pessoa não tiver fortemente esse comprometimento, ele não consegue realizar esses rituais. Lord Rama's pledge was to defeat the demon Ravana, and hence he did Durga Puja. Então, o comprometimento, por exemplo, do Sr. Rama, que foi citado anterior, era para destruir, derrotar o demônio Ravana. E com essa força, ele fez a adoração. The puja is celebrated over the next 5 days from the 6th to the 10th day. E o puja é celebrado do dia 6 ao dia 10, esse ritual. The 6th day, the celebration starts by invocation of Mother in the evening. No 6º dia, as pessoas invocam a Mãe Divina no anoitecer. Evening in Sanskrit is Sandhya, which means perfect meditation. E em sânscrito, Sandhya significa perfeitamente... Desculpa, a noite significa Sandhya em sânscrito. E Sandhya significa meditação perfeita. A meditation is the union of body and soul. Então, meditação significa a união do corpo e da alma. Just as evening is the union of day and night. Assim como o anoitecer é a integração da tarde para a noite. It stands for the remembrance, invocation of Mother in our own lives. E isso significa lembrar da mãe nas nossas próprias vidas. The 7th day is a worship to pacify the mind. O dia 7 é uma adoração para acalmar, pacificar a mente. The 8th day is the battle of mind and intellect with knowledge and the victory of knowledge.
No dia 8 é a batalha da mente e o intelecto contra a sabedoria, com a sabedoria e a vitória da sabedoria. The ninth day is for sacrifices. You sacrifice in abundance. O dia 9 significa sacrifícios, abundância de sacrifícios. This is not sacrifice of animals, but of the animal tendencies within us. Mas não sacrifício animal como a gente vê em muitos rituais, mas é o sacrifício das nossas propensões animais interiores. The 10th day is for Aparajita Puja. Aparajita means undefeated. E o dia 10 significa adorar a Mãe Divina como sendo invencível. When we realize the presence of the soul in every action, we become invincible. Quando realizarmos a presença da alma em todas as ações, nos tornaremos também invencíveis. That is the day, significance of the day of victory, which happens to be today. E esse é o dia 10, o dia da vitória, que é celebrado hoje. So real Durga Puja is the seeking of the Divine Mother within us. Each of us really is a divine incarnation too. Então lembra, o Durga Puja não são só rituais externos que os hindus fazem, mas o Durga Puja significa buscar a Mãe Divina que está dentro de nós, porque cada um de nós também é uma encarnação divina. The soul within is the formless God. A alma que habita em nós é o Deus sem forma. And the energy which activates us is the power of the Divine Mother within us. E a energia que ativa toda a nossa existência é a presença da Mãe Divina. Let us contemplate on the presence of the Mother within for a bit. Vamos contemplar um pouquinho da presença da Mãe Divina dentro de nós por um instante. A few days back, I hit my hand against a hard surface and cut myself. Alguns dias atrás, eu bati minha mão numa superfície muito dura e eu me machuquei. It was a painful hurt and the skin cracked and there was blood. Foi um machucado dolorido e a pele abriu e sangrou. The injury was minor and this is a common experience that we all have. Foi um pequeno machucado, é uma experiência que todos temos. However, if you contemplate on what happens during that moment of injury, mas se você contemplar o que aconteceu nesse momento, nesse ato de me machucar, it feels like the entire body is reacting to that. Foi um pequeno corte, mas a impressão é que o corpo inteiro reagiu a isso. The mind goes numb, the body feels unwell, there are tears in the eye. A mente fica agitada, o corpo fica indisposto e sai até lágrimas. Is this not the Divine Mother crying out, "Oh my child, you're hurt"? Será que não é a Mãe Divina mesma chorando e falando, "Oh, meu filho, você se machucou?" Is it not the Divine Mother then who heals the cut and in a few days the skin gets repaired? Será que não é também a Mãe Divina que cura, cicatriza esse machucado e em poucos dias sua mão está nova de novo? Is it not the Divine Mother who every few hours gives us hunger to remind us that we need food for energy? Será que não é a Mãe Divina também que nos dá fome em algumas horas, todos os dias, para falar que a gente precisa de energia? And then in the end of the day, is it not the Divine Mother who makes us tired, reminding us that we need rest again? Será que também não é a Mãe Divina que no final do dia nos dá o cansaço para falar que a gente precisa descansar? And when we go to bed, is it not the Divine Mother which says, "Oh my child, I'll bring sleep to you. Don't worry, I am here to breathe for you as you rest." E será que não é a Mãe Divina também que nos põe para dormir e mais fala, pode dormir tranquilo, eu vou respirar com você enquanto você dorme? And then in the morning, is it not the Divine Mother who gently wakes us up and says, "Oh my child, here is a new beautiful day for you." E será que também não é a Mãe Divina que no dia seguinte ela acorda com um presente e fala, meu filho amado, eu preparei um lindo dia para você. At least today, will you not remember me? Will you not look for me in everything that you see around you, in front of you, within you?
Será que nesse dia lindo você vai se lembrar de mim? Dentro de você, ao seu redor, frente, trás, em toda parte? This is the Divine Mother taking care of us in every moment, but we forget that. Então, isso significa a Mãe Divina cuidando de nós em cada momento, mas a gente se esquece disso. But we forget the mother and we look outside in external objects. A gente esquece da mãe e olha para fora, para os objetos do mundo. And we get sad, we get depressed. A gente fica triste, a gente fica deprimido. Is that depression, is that sadness really because of coronavirus? Será que essa depressão e tristeza é por causa do coronavírus? Or is it because of Trump, Biden, Bolsonaro, or Dorgia? Ou será que é por causa do Bolsonaro, do Trump e assim por diante? No, it is because of our own animal qualities within us. Não, essa tristeza, depressão e miséria é por causa das próprias qualidades negativas em nós. It is the anger, the jealousy, the lust, the restlessness which makes us unhappy. É a raiva, é a inveja, é a luxúria, é isso que torna nossas vidas infelizes. And in those moments, if we can remember the Divine Mother, E se nesses momentos a gente conseguir se lembrar mais da Mãe Divina, if we can think of using her weapons to subdue the demons, our life will change. se a gente puder ter a capacidade de se utilizar dessas armas dela para derrotar esses demônios, nossa vida vai mudar. When ego and pride surfaces, remember the mother and use the mace to crush the ego and pride. Então, quando vier o ego e o orgulho na sua vida, lembra daquela massa, o martelo da Mãe Divina para esmagar o seu ego e orgulho. Where there is anger in the heart, pierce it with the spear of the Divine Mother. Quando vier ego no seu coração ou raiva no seu coração, usa a lança da Mãe Divina para furar. And when we feel restless, think of the mother, listen to the divine sound to get peace and strength. E quando a gente se sentir agitado, lembra da concha que está na Mãe Divina para escutar o som divino, para trazer paz e força. And this battle has to be carried on every day. E essa nossa batalha, que representada pela Mãe Divina naquela foto, tem que ser feita por nós todos os dias. Remember, Divine Mother had blessed Rambhasura that she will keep his descendants always with her. Porque lembra, por compaixão, a Mãe Divina também abençoou aquele ser demoníaco que toda a geração dele ia estar sempre perto dela também. Till the day the demonic traits realize that the Divine Mother is the mother of the universe and surrenders. Até o dia em que esses aspectos demoníacos compreenderem que a Mãe Divina é a mãe do universo inteiro. That is the day of realization. That is the day of victory. Esse é o dia da realização, o dia da vitória. Thank you for listening to me. This is the day of victory. Our Guruji has sent a beautiful message to us, which Swamiji will now read to us. Muito obrigado a todos. E nesse dia da vitória, que é muito especial, o Guruji escreveu uma carta para todos nós, que o Swamiji vai ler para todos nós, e depois a gente vai para as perguntas. Vijaya Dashami, o dia da vitória. Amadas e divinas almas, que as bênçãos mais seletas de Deus e dos mestres estejam sobre todos vocês. Eu aproveito essa oportunidade para orar para vocês e enviar meus melhores votos na ocasião do Vijaya Dashami, o dia da vitória, que cai nos dias 25 e 26 de outubro desse ano. Nós todos somos filhos de uma família, e essa é a família de Deus. Deus pode ser o pai e a mãe. Nós somos filhos de Deus. Algumas vezes, os filhos são levados e desregrados. Os pais cuidam de nós com amor, mas às vezes, eles também nos ensinam precaução. Se ainda assim nós não somos disciplinados, é claro que uma punição vai seguir. Esse dia da vitória vem após 9 dias de adoração à Mãe Divina. A Mãe Divina quer sempre amor, paz e harmonia para que tudo isso prolifere, porque ela é a personificação do amor e da paz. Mas, quando a desarmonia surge, com certeza a punição divina também vai acompanhar isso.
todo mundo deveria procurar dentro de si mesmo e examinar se existe alguma desarmonia. Se existe, nós deveríamos cultivar equilíbrio. Nós deveríamos observar nossas mentes e tentar encontrar qualquer ação ou atitude de natureza demoníaca. Quando a natureza escura se manifesta, com certeza a punição aguarda. Nós deveríamos examinar o jardim das nossas vidas, encontrar o mato da preguiça e procrastinação e eliminá-los. Quando essas pestes como raiva, orgulho, dúvida e medo invadem o jardim da nossa consciência, nós deveríamos controlá-los com amor e desapego. O jardim da vida deveria estar repleto de flores de amor, paz, compaixão e gentileza. Isso tornará a jornada nossa uma jornada de sucesso. A vitória é para aqueles que amam uns aos outros e servem a criação como sendo a manifestação de Deus. A vida é bela quando nós cultivamos essa beleza interior. A vida é pacífica quando cada respiração é imersa em paz e amor. A vida é uma celebração quando convidamos Deus ou a Mãe Divina dentro de nós. A vida humana é uma linda oportunidade para ser usada de uma maneira sábia. De outra maneira, ela será desperdiçada. Qualquer sofrimento que nós enfrentamos e encaramos é o resultado dos nossos próprios erros. Nós temos que reconhecer isso e retificar nossas tendências. A Mãe Divina é amorosa e cuidadora, mas ao mesmo tempo ela é forte e sempre pronta para nos reformar, até mesmo com punição se for necessário. Que sejamos disciplinados e respeitosos. Que possamos viver com disciplina e otimismo. Sendo filhos de Deus, nós podemos criar uma bem-aventurança celestial para nós mesmos, para a nossa família e toda a sociedade. Nesse lindo dia dedicado à Mãe Divina, eu estou orando para que ela abençoe a cada um de nós com força, coragem e otimismo. Eu oro para que ela nos ajude para que possamos nos tornar realmente filhos divinos e vivamos com amor e paz e possamos espalhar a fragrância do amor e paz também ao nosso redor. Novamente, eu me curvo ao divino em todos vocês e desejo a todos vocês saúde e vidas felizes. Com amor, Prajnanananda. Thank you, Swamiji. We have a little bit of time. If anybody has questions, maybe we can take some questions and make sure those are answered. Yes, agora nós vamos... Algumas pessoas mandaram algumas questões e eu vou traduzi-las para o Amit Baba. Primeiro eu vou ler em português. Esse ano, com a pandemia, os festivais de Navaratri têm reunido ainda muitos devotos? This year, with the pandemic, the festivals of Navaratri still has gathering a lot of devotees? The festival is important, so localities are still doing it, but most places it is virtual. Os locais mais importantes da Índia, sim, ainda estão fazendo, mas a maioria dos eventos também se tornou virtual esse ano. The government has issued orders to not congregate and maintain the guidelines prescribed. O governo emitiu algumas ordens para que não tivesse uma congregação tão grande, especialmente desses tipos de festivais religiosos. But most organizers are using technology to stream their events and everybody is watching from home. Então, a maioria dos organizadores desses grandes eventos estão usando a tecnologia online para fazer essas celebrações ao vivo e trazendo milhões de pessoas para participar de outra maneira. You might have noticed that the Temple Compassion in Houston had streamed the event on all 9 days, even today. Não sei se todos vocês assistiram, mas, por exemplo, o nosso ashram do Texas chama Templo da Compaixão. Eles fizeram essa celebração durante os 10 dias ao vivo e isso foi postado no canal do YouTube. Como foi dito, houve uma época em que os demônios venceram os seres angelicais. Não estamos vivendo isso agora?
A classe dominante, 1% da população que detém o controle financeiro mundial, tentando manipular a sociedade pelo medo? Isso não é a luta do bem contra o mal? As was told, there was a time when the demons won the celestials. Are we not living also this now? The dominate class, that is 1% of the population that holds the control of the financial in the world, trying to manipulate the society through fear. This is not also the fight against good against evil. It is true. É verdade. Every day of our life, we have the demons fighting the devas. Todos os dias das nossas vidas, nós temos os seres demoníacos lutando contra os seres celestiais. It plays out in every day in our own lives and in the society as well. Então, isso acontece tanto nas nossas vidas internas, quanto também na sociedade. Lord, our rishis say that this battle is to help us finally turn our mind towards God. E os sábios falam que essa batalha ou essa presença desses seres demoníacos faz com que gradualmente a gente vire as nossas faces para Deus, para o divino. This battle will not leave us till we turn to God. E essa batalha não vai nos deixar enquanto não nos voltarmos para Deus. Remember, the devas had to meditate on the divine to defeat the demons. Então lembra, como foi falado no começo, os seres celestiais tiveram que sentar e meditar para obterem a vitória ou a presença da Mãe Divina para derrotar os demônios. And the Divine Mother fought the demons for a long time. E a Mãe Divina lutou contra esses seres por um longo período. It is only after, through our experiences, we surrender to the Divine Mother, does the battle end. Então essa batalha, tanto interna quanto a batalha que a gente percebe no mundo, só vai terminar quando a gente tiver essa percepção da presença da Mãe Divina e nos entregarmos a ela. So you are right. Each of us, our society, we are fighting this battle every day. Então você está correta. Nós, cada um de nós e a sociedade, todos nós estamos enfrentando essa luta diariamente. That is why our gurus try to teach us through their talks, through their messages all the time. E é por isso que os gurus tentam nos ensinar através das palavras e das mensagens o tempo inteiro. But how many of us are really trying to practice what they're teaching? Mas quantos de nós realmente está tentando praticar o que é ensinado? So that is for us to contemplate on. Então isso é para nossa própria contemplação. No hinduísmo, a Mãe Divina é uma entidade individual como Maria para o cristianismo ou é uma das formas de Deus? In the Hinduism, the Divine Mother is an individual entity like Mary for the Christianism, or it is one of the forms of God? So in Hinduism, there is, as we said, God is formless, but in the play of God, God has also created many names and forms. No hinduísmo a gente fala que Deus é sem forma, mas nesse jogo divino ele criou muitos nomes e formas. So each one of us is also an incarnation of God. Então cada um de nós também é uma encarnação de Deus. So if you think of Devi Durga, Mother Saraswati, they are incarnations of Divine Mother. Então, se você pensar nessa forma individual da Mãe Divina Durga, Saraswati, elas são a encarnação da Mãe Divina. Who have taken form to play out this play of God. Que assumiram uma forma para fazer esse jogo divino. So if you consider somebody like a God-realized master like Guruji and us, for example. Então, se você considerar, por exemplo, um mestre realizado como o Guruji e nós, we are occupied with name and form. Nós estamos ocupados com nomes e formas. Guruji knows that the name and form is just a play. He is always with the formless within. O Guruji sabe que isso é só um jogo de nomes e forma, mas ele percebe o sem forma dentro. I hope this clarifies the question. Eu espero que isso tenha esclarecido a questão.
A mãe Durga pode ser representada como Shakti. Mother Durga can be represented as Shakti. You are right. Mother Durga is indeed Shakti. Você está certa. A mãe divina é Shakti. God is omnipotent, is all powerful. Deus é onipotente. Ele é todo-poderoso. For a limited human mind, we cannot comprehend what all powerful means. Para uma mente limitada como a nossa, não dá para entender o que é todo-poderoso. So we think of different images for some characteristics that we can relate to. E é por isso que a gente usa várias imagens, porque a gente consegue relacionar um aspecto específico de Deus para cada uma das imagens. So Mother Saraswati stands for knowledge. Então, a mãe Saraswati, por exemplo, representa o aspecto da sabedoria. Mother Lakshmi for wealth. A mãe divina Lakshmi para a riqueza. They are all divine mother, all omnipotent. We just think of them from one aspect for our convenience. Então lembra, ela é a mãe divina, só que para nossa conveniência, a gente separa isso em diferentes aspectos para conseguir compreender melhor isso com a nossa mente. But in this universe, everything that has a name and form represents the power of Mother Durga as Shakti. Mas tudo que existe nesse universo, com nomes e formas, representa o poder da Mãe Divina Durga, ou Shakti, que é a energia. I think we have one more, Amit Baba. Uma mais. Is there any, tem algum mantra específico para a Mãe Divina? Is there any specific mantra for Divine Mother? There are many mantras. If you read the Durga Shaptasati, Existem muitos mantras. Se você lê uma escritura chamada Durga Shaptasati, Durga Shaptasati, just like the Bhagavad Gita, is a beloved scripture of the Hindus. é como se fosse a Bhagavad Gita. É uma escritura muito amada pelos hindus. Just like the Gita, it also has 700 verses. E assim como o Bhagavad Gita, essa escritura também tem 700 versos. All these verses are mantras for the Divine Mother. Todos os versos são os mantras para a Mãe Divina. Guruji has written a 3-volume book explaining all the mantras and their significances. O Guruji escreveu sobre essas escrituras 3 volumes explicando cada um desses mantras. Swamiji, is the book available in Portuguese? Only Her Grace? Ele está perguntando se tem em português. Não, esse livro tem, a gente tem aqui, we have here but in English. A gente tem esse livro aqui na nossa ashram, mas ele só está em inglês, que é maravilhoso. There are beautiful mantras. Of these 700 mantras, even adopting a single mantra will work beautifully for us. Então, tem esses mantras, se você adotar um deles só e trabalhar com concentração, ele já vai atuar de uma maneira muito bela nas nossas vidas. So maybe the person who asked the question can follow up with you, Swamiji, about the book. Então, talvez essa pessoa que fez a pergunta pode depois entrar em contato com o Swamiji sobre esse mantra. Amit Babu, we have 2 more questions. What do you think? Sure, Baba. If they're okay to go, it is exactly an hour. Tá bom. Nós vamos, se vocês não se importarem, nós vamos estender mais uns 5 minutinhos só para essas 2 perguntas e depois a nossa introspecção. A figura feminina é muito forte no hinduísmo. É um paradoxo com algumas práticas pelos homens na Índia? Gostaria de entender melhor essa relação. The feminine figure is very strong in the Hinduism. Is this a paradox because of some practice of men's in India? I would like to understand better this relation. So thank you for that question. That is actually Obrigado por essa pergunta. I will try to, this is a detailed discussion. I'll try to share some aspect of it. Isso é uma discussão longa, só vou tentar falar alguns aspectos. In reality, there is only one creator. Na realidade, só tem um criador. And that is considered to be the masculine aspect. And everything else in creation is the feminine aspect. E esse Deus, o único criador, ele é considerado, ele tem um aspecto masculino. E toda a criação é o aspecto feminino.
we should not be confused of me being a man and somebody else being a woman. Isso não pode trazer confusão na minha cabeça de que Deus é homem e o resto é mulher, ou eu sou homem e a outra é mulher, não nesse aspecto. We all represent the feminine aspect of divinity. Lembrem, todos nós, homens e mulheres, representamos a parte feminina, ou seja, da Mãe Divina. I will take a minute to share a story with you. Eu vou aproveitar para contar a história de 1 minuto para vocês. There was a devotee of Lord Krishna known as Mirabai, who is a legend in India. Tinha uma devota de Sr. Krishna chamada Mirabai, ela é uma lenda na Índia. Foi uma história verdadeira. To Mirabai, everything was Lord Krishna. Para Mirabai, tudo era Krishna. Once Mirabai had gone to visit a sage named Rup Goswami. Uma vez essa devota foi visitar um sábio chamado Rupa Goswami. Rupa Goswami was a devotee of Chaitanya Mahaprabhu. E ele era um devoto de um outro grande devoto chamado Chaitanya Mahaprabhu. Having heard that the sage was also a devotee of Lord Krishna, Mirabai had gone to visit him. E sabendo que ele era um grande devoto de Krishna, ela também foi vê-lo. When Mirabai went to the sage sent message through his disciples that he does not see a woman. E aí, quando ela foi vê-lo, esse grande sábio mandou uma mensagem dos discípulos para falarem para ela. Ele não falava com mulheres. Hearing that, Mirabai said, e ouvindo isso, ela disse, "Oh, who is this other male? I thought only Krishna was the sole male in the universe." E aí, quando ela ouviu isso, ela falou assim, interessante ouvir isso, que ele é um homem e não fala com mulheres, porque eu não sabia que existia outro aspecto masculino na criação a não ser Krishna. Todos nós somos femininos. Hearing this, Rup Goswami realized his mistake. E ouvindo isso, esse grande mestre entendeu o grande erro que ele tinha cometido. He came and bowed at her feet. E aí ele saiu do ashram dele e se curvou aos pés dela. So everything in the universe which is name and form is feminine. Tudo que existe nesse universo com nome e forma é feminino nesse aspecto. You can think of the sun and the sun rays. Pensa no sol e nos raios de sol. The sun seems to do nothing. O sol parece não fazer nada. But it is the warmth of the sun rays which makes the world active. Mas é o calor dos raios de sol que mantém o mundo vivo e ativo. So is the soul, as the soul Purusha is just a witness. Então lembra, a alma dentro de nós, que é chamada de Purusha, é somente a testemunha. And everything else is the play of the Divine Mother, all of us are. E todo o resto é o jogo da Mãe Divina dentro de todos nós. Last one. Agora a última pergunta. Mente e ego são a mesma coisa? Mind and ego are the same? Sorry? Mind and ego are the same? Same. In one way, you can say mind represents all of it. But if you do a detailed analysis, mind has 4 parts. Então, numa maneira um pouco mais geral, a mente pode ser considerada como 4 aspectos, ela engloba os 4. Mas se a gente olhar de uma maneira mais detalhada, a gente pode dividir isso em 4 aspectos. The 4 are mind or the lower mind, which is always confused. Então, se a gente dividir isso, o primeiro é mente com M minúsculo, que é a parte de confusão dentro de nós. The intellect, which is the higher mind, which can decide. O segundo aspecto é intelecto, que é já uma parte mais elevada da mente que decide nas nossas vidas. The memory from which all thoughts come. Memória, do qual todos os pensamentos surgem. And ego, which is the result of Maya, which thinks that we are that. E ego, que é o resultado de Maya ou da ignorância e nos faz pensar, eu faço, eu sou. So these are mind, ego, memory, and intellect, which are 4 different instruments.
Então, esses 4 instrumentos interiores, chamado mente, intelecto, ego e memória, compõem a mente. Ok. Eu acho que por agora a gente pode encerrar as questões. I think for now we can stop with the questions. Thank you, Swamiji. And if it is okay for the audience, Yes. maybe just a few minutes of meditation. Yes. E se vocês concordarem, nós vamos fazer agora para fechar a nossa introspecção rápida, só para a gente conseguir absorver tudo isso. Please, Amit Baba. Let us please close the eyes. Vamos, por favor, fechar os olhos. Wherever we are, just to be comfortable, Onde quer que vocês estejam, fiquem confortáveis. please keep the spine straight. Mantenha a coluna ereta. Bring all the attention within. Traga toda a sua atenção para dentro. Concentrating in the middle of the eyebrows. Concentrem-se no ponto entre as sobrancelhas. This is the door to divinity. Essa é a porta para a divindade. Deep concentration. Concentração profunda. For a few minutes to stop worrying about all and everything. Por alguns minutos, vamos parar de se preocupar com tudo e todos. Just to calmly watch the breath. Calmamente agora, a nossa atenção vai para observar a respiração. Every inhalation, every exhalation. Cada inalação e cada exalação. Effortless breathing. É um respirar sem esforço. No effort, the body knows when to breathe. Nenhum esforço no corpo. Who is pulling the breath? Mas ainda assim a respiração continua acontecendo. Quem está puxando essa respiração em nós? It is the Divine Mother. É a Mãe Divina. The breath is the perceptible form of formless God within. A respiração é a percepção direta do Deus sem forma que habita em nós. Calmly watch the breath. Calmamente observe a respiração. When thoughts come, slowly let them float away. Quando pensamentos surgem, lentamente deixe-os fluir para longe. Bring the attention back repeatedly to the breath. Continuamente traga sua atenção para a respiração. Calmness within. Cada vez mais calma interior. Mother is always with us. Lembra, a mãe está sempre conosco. Just to surrender to her. Que possamos nos entregar a ela. Now take a deep, long inhalation. Agora uma inalação lenta e profunda. And exhale slow, long, deep. E exale lenta, longa e profundamente. Inhale with peace. Inalem com paz. Exhale with love. E exalem com amor. Inhale in paz. Exhale com amor. Inhale paz. Exhale amor.
Continue a few more deep inhalations and exhalations. Façam mais alguns ciclos dessas inalações e exalações longas e profundas. Let the breath dissolve all your anxiety. Que essa respiração dissolva todas as suas ansiedades. Mother is breathing within us. A mãe está respirando dentro de nós. Normal breathing again. E agora de novo a respiração normal. Bring the attention back to the middle of the eyebrows. Traga a sua atenção de volta para o ponto médio entre as sobrancelhas. Calmly feel the peace within. Calmamente, sinta a paz interior. No thought, no effort. Sem pensamento, sem esforço. Vast empty space within. Interiormente, um espaço vasto e vazio. You're in the lap of the Divine Mother. Vocês estão agora no colo da Mãe Divina. Merge into Mother's lap without any thought. Dissolvam-se no colo da Mãe Divina, sem nenhum pensamento. Silent meditation for a few minutes. Try. Tente meditar em silêncio por alguns instantes. Bring the attention back to the breath again. Traga de novo sua atenção para a respiração. Back to breath consciousness, body consciousness. Consciência da respiração e consciência corporal. Today is Vijayadashami, the day of victory. Hoje é chamado Vijayadashami, o dia da vitória. Think of the Divine Mother and pray to her from the core of your heart. Pensem na Mãe Divina e orem para ela do fundo do seu coração. Rupam Dehi, give me good character. Ó Mãe, me dê um bom caráter. Jayam Dehi, give me victory in all my noble endeavors. Me dê vitória em todos os meus empreendimentos nobres. Yasho Dehi, give me the knowledge that I am your child. Dê-me a sabedoria de que eu sou teu filho. Disho Jahi, destroy all negativity within me. Destrua toda a negatividade que existe em mim. I pray to you for myself, for all others. Ó Mãe, eu oro a Ti, para mim mesmo e para todos os outros. I am praying to you for all in this universe. Estou orando para Ti, Mãe, para todos desse universo. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhavet. May all be happy. Que todos sejam felizes. May all be healthy and disease-free. Todos sejam saudáveis e livres de doenças. Let all live their life in auspiciousness. Que todos vivam suas vidas com auspiciosidade. Let there be no sorrow. Que não haja tristeza. I bow to the Divine Mother.
I bow to God and Gurus. Eu me curvo à Mãe Divina, eu me curvo a Deus e aos Gurus. We all are divine. I bow to the divinity in each one of you. Todos nós somos divinos, então eu me curvo também à divindade que existe em todos vocês. Om Tat Sat Om. Thank you all. Obrigado.